Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas, sempre com um tema, um assunto muito legal, relevante para a sua vida e trazendo debatedores, pessoas que são formadores de opinião no nosso segmento para conversar e refletir em assuntos que, como eu falava, traz riqueza, traz bênção, traz conhecimento para a sua vida. Antenados na Geral começando e hoje a gente falando sobre liturgias e práticas. E para debater sobre esse tema, nós trazemos aqui ele que é pastor do Ministério Ruja e escritor, conferencista e também empresário, Thiago Pitinini. Muito bom tê-lo aqui, Thiago. Salve, salve. Salve, salve. Bom, nós estamos aí para falar desse livro assunto, aqui, né? Salomão chegou primeiro que Cabral. Teria o ouro de Ofir vindo do Brasil? E agora? E agora? Meu amigo, um livro que traz uma mensagem muito bonita para a igreja brasileira, pro brasileiro, numa época muito pertinente, né? Que a gente usa esse enredo nessa história, munida de bastante informação histórica e arqueológica. A gente traz uma palavra de cura para a igreja brasileira, uma cura na identidade. Legal. Uma honra tê-lo aqui, Thiago, para mais essa conversa, esse debate. Obrigado. Ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Um Novo Tempo e apresentador do programa Aviva Rio, nosso amigo Sidney Gomes. Uma honra tê-lo aqui, Sidney. A honra é minha, Lincoln, amigos debatedores, você telespectador. Que Deus abençoe mais uma vez e a gente possa aí estar trazendo a luz, trazendo conhecimento, trazendo um pouco de informação para você que está aí assistindo. Deus abençoe. Sempre que eu estou em Campo Grande, região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, grandes eventos, Sidney é figurinha marcada, cara. Se o Sidney tá, é que o negócio é importante. Tamo junto. Ele é pastor da Igreja da Cidade, nosso amigo aqui da casa também, Adriel Ambrósio. Uma honra tê-lo aqui, Adriel. Ele que ele é pastor aqui da Igreja da Cidade, também muito próximo aqui aos estúdios da Boas Novas. Uma honra tê-lo aqui, Adriel. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos debater sobre liturgia, que é um assunto espinhoso, né? E eu cresci na igreja. E eu sei o que é ouvir essa palavra liturgia. Você estava falando, mas eu sei o que é. Dá até um arrepio quando você ouve isso. Ele é teólogo e conferencista também, figurinha aqui, sempre marcante aqui nos debates, Max Cassim. Uma honra tê-lo aqui, Max. Uma honra nossa estar aqui. Sempre é bom estar aqui para participar desses debates aqui. E vamos aí debater e tentar aí esclarecer algumas dúvidas aí. O nosso WhatsApp, que você deve escrever e participar, mandar um zap aí pra gente, é prefixo 21 98079 2961. Prefixo 21, Rio de Janeiro, 98079 2961. Você pode escrever pra gente, mandar um recado e participar, interagir aqui com a nossa programação. Liturgias e práticas. Rapaz, é tanta coisa. A igreja, ela tem talvez o telespectador não familiarizado, né? A liturgia é aquela prática do culto, né? Aquele formato do culto, onde tem uma ordem, onde tem a hora dos cânticos, né? Tem a hora da pregação da palavra. Algumas igrejas têm avisos, existe uma departamentalização dessa forma de cultuar no modelo templário, né? Talvez as casas também hoje, culto em células, né, em modelos mais caseiros também, existe essa prática litúrgica de uma ordenação das coisas, né? Até que ponto isso vai a favor da espiritualidade? Até que ponto a liturgia passa a ser uma religiosidade e um rito meramente de uma prática sem conteúdo, né? A gente percebe que historicamente vai uma crítica à Igreja Católica, né? A Igreja Católica é severamente litúrgica, né? Às vezes eu estou assistindo televisão e passo pelo canal e vejo uma celebração de uma missa, e já fui a algumas, você percebe, ela é pesadamente litúrgica, né? Eu acho que a gente pode começar a entender por que da liturgia, qual a importância da liturgia na igreja e no culto do cristão, né? Bom, Lincoln, a liturgia em si, ela não é ruim. Porque a liturgia, no aspecto de você organizar um período de tempo que você tem, né, disponível para você dispor, né, as várias atividades, os vários momentos que você vai ter numa reunião, independente aí do aspecto eclesiástico, ela não é ruim, né? Ela te ajuda a organizar o tempo, a organizar as atividades. O ruim, né, é quando a liturgia ela é espiritualizada, né? Você passa a cultuar
a liturgia. E tudo que for diferente daquilo passa a ser severamente repreendido, né? E considerado uma coisa não espiritual. Eu sou cristão desde que eu nasci e eu sou da época que tinha sino no púlpito. Né? Sim, tempo das coisas, tem uma hora que bate o sino. A liturgia era algo que era muito prezado e algumas igrejas ainda são muito prezado ainda. E eu aprendi a respeitar. Eu, na minha comunidade, com os meus discípulos, eu sou a informalidade em pessoa. Né? Para mim, evangelho é informal, né? Cristo é informal, as coisas são de maneira informal, mas não pode virar anarquia, não pode virar bagunça. E também ministro em igrejas das mais distintas denominações e aprendi a entrar e a sair de todas elas sem deixar dolo. A gente começou e eu já fico assim, ó, mal começou eu já fico agitado com esse tema. Na postura de Jesus tinha liturgia? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Eu fico com a tua palavra assim, eu sou muito informal. Quando eu olho para Jesus... Eu vejo muito essa informalidade, né? Mas do dia a dia. É como eu falei, a liturgia ela é boa, ela é salutar quando ela visa organizar um tempo, né? Só, mais nada. Ela não pode passar disso, apenas de organizar um tempo que você tem para desenvolver um trabalho, apenas isso. Bom, a liturgia é importante. Eu olho para a liturgia, para uma galera mais jovem, eu diria que é como se fosse o roteiro. Um roteiro, vai começar com isso, daqui vai ter aquilo, e você sabe que em 2 horas você vai cumprir tudo que você precisa para Hoje eu vim aquecido, Adriel. O primeiro bloco eu já estou... O Espírito Santo, ele tem roteiro. O Espírito Santo não tem roteiro, eu acho que não tem roteiro. Mas Deus, nosso Deus é um Deus organizado. Tudo ele criou em harmonia. Então eu acho que apesar de ele não ter roteiro, ele faz tudo em harmonia com o Pai. E o nosso Deus, como não é um Deus bagunceiro, eu acredito que ele espera que a gente haja com uma certa harmonia. O próprio apóstolo Paulo, ele chama para que seja tudo feito em ordem. Ele usa essa palavra culto racional, ordem, né? Culto racional. E falando nisso também, nós temos muitas igrejas que até chegam a sacralizar a liturgia, mas em alguns momentos do culto parece que viram uma bagunça, né? Aí você sacraliza a liturgia, mas em certo momento aquela igreja que gosta de sacralizar a liturgia, ela esquece ela abre mão da liturgia para algumas coisas e aceita aquilo, mas para outras ela é fechada. Como pastor aqui, na nossa igreja nós também somos bem naturais, a gente gosta que as pessoas se sintam bem, até porque nós queremos... Deixa fluir. Nós queremos alcançar pessoas que olham para a igreja e dizem, igreja, isso não é para mim não, a gente quer mostrar que a igreja é a casa dela. E uma casa, quando eu vou receber alguém na minha casa, eu vou limpar a casa, eu vou preparar uma comida boa, eu vou deixar tudo arrumado, se forem amigos, vou escolher um bom filme, e eu acredito na casa de Deus é a mesma coisa. E de acordo com as pessoas que forem me visitar, eu vou arrumar a casa de acordo com aquele tipo de pessoas que vão me visitar. Eu não estou dizendo que a igreja é para ficar fomentando o ego de ninguém. Mas isso tem a ver com estratégias para alcançar as pessoas. E Jesus fazia disso. Jesus agia de certa forma, ele criava dúvida na cabeça de algumas pessoas para querer ver a reação daquelas pessoas. Ele usava parábolas para que as pessoas entendessem, ou às vezes para não entender realmente. E eu acho que Jesus usava isso muito bem. Nosso Deus, ele é muito sábio. E Deus nos dá essa sabedoria também, nós somos a imagem e semelhança dele, para usarmos essa sabedoria de acordo com o nosso tempo, com a nossa época e com as gerações que nós vivemos nos dias atuais. Pastor Max, Pastor Sidney. Amém, meu amigo Max Cassim, homem de Deus. Bom, eu acho que a liturgia ela é importante porque ela norteia. Agora, onde você vai chegar, isso depende de cada um. É a mesma coisa na escola, né? Você chega na escola, todas as crianças elas estão de uniforme, todas elas entram no mesmo horário. Mas dali vai sair médico, dali vai sair professor, dali vai sair desenhista. Então, cada um vai chegar a um ponto. Agora, cada um teve que cumprir uma certa liturgia. Então, assim, ela tem o seu grau de importância. Tem o seu grau de importância, sim. Agora, o que não pode é quando a liturgia, ela engessa. É quando ela engessa a igreja, é quando ela passa a ser mais importante do que o próprio mover de Deus, onde há lugares onde quando você tem o mover do Espírito, você já não se importa se a liturgia está ou não está. Mas quando o mover do Espírito não aparece, você só enxerga a liturgia. Isso.
Então tem lugares onde você só enxerga a liturgia, tem lugares onde ninguém gosta, ninguém consegue cultuar mais, onde as igrejas engessaram, os pastores não crescem, estão batizando os filhos. E tudo isso por quê? Por causa do excesso de liturgia e a falta de foco naquilo que é do Espírito, naquilo que é do Espírito, sabe? As pessoas, hoje em dia, as pessoas já não buscam isso. É a mesma coisa que você andar de metrô. Metrô você entra, ele vai em cada estação certinha, você sabe exatamente a hora que você vai chegar na última estação. E quando as pessoas entram na igreja, a verdade é que elas querem ser surpreendidas por Deus. Elas querem ser surpreendidas pelo Espírito, pelo novo, pela novidade, pela divindade, entendeu? Então, não pode engessar, essa é a minha opinião. Max. Essa questão aí, assim, ela é boa, conforme já foi dito aqui já, ela é boa para organizar toda a estrutura de um culto e tudo. E ela é péssima quando as pessoas começam a fazer da liturgia algo sacro. Então você tem que começar assim, tal hora você tem que fazer isso, porque tipo, essas pessoas começam a fazer como se fosse uma... Como é que eu vou dizer? Uma mistura de composições que vai dar alguma coisa certa. Um dia deu, mas que no outro dia não pode ser que dê de novo. Deus é multiforme graça. Não Deus é uma fórmula, né? Não é uma fórmula, isso é muito obrigado. Isso que eu estava querendo lembrar que fugiu. As pessoas pensam que é uma fórmula. Não, você faz isso, isso e isso, que no final dá certo. Vai dar certo. E não é. Conforme já foi falado aqui, Jesus ele era bem assim, ele sabia lidar dentro de um templo, de uma sinagoga, onde ele não precisava ficar falando 40 minutos de abobrinha para falar que pregou. Mas interessante que, por exemplo, ele quebra uma regra que não era para ele pegar a palavra para falar, não. Se ele obedecesse a liturgia, ele não falava, não. Não, sim, o cara então. que chegasse não falava, não. Então, naquela liturgia ele não falava. E a mensagem é curta e simples. Ele leu, acaba de ler e fala assim, hoje se cumpriu a escritura, acabou. Se for nos dias de hoje, o pregador ele tem que falar, vamos dizer assim, 30, 40 minutos. E às vezes o cara não tem uma mensagem de 30, 40 minutos. Então o cara fala 10, já entregou a mensagem. Mas para cumprir a liturgia, ele tem que falar os outros 30, tem que ser para encher. Não, e às vezes o espírito está fluindo, mas tem um relógio para terminar, né? Pô, também eu já sofri isso, cara. Eu já sofri isso demais. Às vezes de perceber a fluência das coisas. Mas, cara, tem um negócio, misericórdia, até o nome que eu queria falar, não posso falar. Mas tem um negócio no relógio, né? Tem um santo no relógio. E o pior... O relógio tem uma... Né? Não é santo, não. Não. Outra coisa, né? Tem um ídolo no relógio. Tem um lapeta, não é capeta, é lapeta. No relógio. E o pior de tudo que, assim, às vezes, acaba que na liturgia ninguém respeita a palavra. Que era para ser o mais respeitado, porque o povo quer fazer uma liturgia, aí acaba que enrola o culto e no final de tudo vira para você e fala assim, dá para você falar só um pouquinho da palavra? Aí tu, meu Deus do céu, por que não houve uma organização melhor? Quer dizer, às vezes atrapalha e às vezes ajuda. Então tem aí o lado positivo e o lado negativo. Até que ponto... num mundo moderno que a gente está vivendo, em que o tempo das pessoas e a atividade das pessoas, às vezes eu percebo que esse modelo litúrgico, né, esse formato, ele é um formato de lá de trás, sabe? Onde as pessoas sentavam, aí tinha aquele tempo, e hoje na dinâmica da vida, né, em relação até à dificuldade relacional das pessoas, as pessoas estão muito isoladas nos aplicativos, nos celulares, numa vida muito corrida. Será que não existe um engessamento também, assim, de coisa arcaica dessa liturgia? Conceitos e práticas. Por exemplo, eu estou entendendo o que você está falando. Palavra introdutória, louvor, ofertório, palavra principal é uma coisa e simples, ministração. é uma coisa simples, Dini, meio erudita, meio clássica, mas... né? de um tempo passado. Sim. Eu particularmente... Eu preciso te interromper, mas eu volto contigo. A gente vai pro break e volta já. Eu digo amém. Amém. Vamos seguir a liturgia. Vamos seguir a liturgia. Eu vou pro break rapidinho e volto no próximo bloco aqui com Antenados na Geral e a gente falando sobre liturgia e práticas no mundo da vida de igreja, segmento cristão, né? E você ligadinho aqui no Antenados na Geral, a gente volta já. É rápido. A gente vai ali rapidinho e já volta com mais Antenados na Geral. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E eu volto com você, Pitinini. Tiago, a gente estava falando sobre... Nesse mundo moderno, contemporâneo, que a igreja está inserida, né?
às vezes eu percebo que o modelo litúrgico é meio que clássico, meio erudito, né? Umas coisas meio que, assim, muito sérias, muito... Não sei se é uma impressão minha de haver uma maior flexibilidade. Existe uma mística, né, em torno da liturgia e é algo tão forte, tão, né, tão pesado assim, no sentido mais positivo do que negativo, que quando a gente quebra a liturgia, né, quando a gente não está liberto da liturgia dentro de nós mesmos, a gente se sente em pecado. Né? Quando o culto, a adoração flui, o louvor flui, e não sobra tempo para a palavra, ou um culto que o pastor começa a pregar e não tem louvor, a palavra vai fluindo do final, aí você, meu Deus, não teve louvor, meu Deus, não teve palavra de ofertório, meu Deus, não teve pregação, ou às vezes o cara prega, aí vai pregando e vai fluindo, e Deus está falando, mas não leu o versículo bíblico. Então, eu acho que esse tipo de coisa não é legal, né? A gente tem que entender que existem princípios que não podem ser quebrados, mas muitas das vezes a liturgia ela vira um algoz, né? Um carrasco que gera uma culpa que não existe, né? Uma culpa que não existe. A gente tem que deixar o dono do culto, aquele que está recebendo o culto, ditar, né, a regra do culto, o que ele quer receber. Porque uma das coisas que eu mais ensino o culto é para Deus, pessoal, né? O culto é para Deus. Então, a gente tem que permitir que ele determine o que ele quer receber, né? O que ele quer ouvir. E a gente tem que, para mim, na minha opinião, a gente tem que seguir essa pegada. Eu acredito que o Espírito Santo, nesses últimos dias, ele está trazendo luz, né? Entendimento, abertura de mentalidade, para que a gente entenda que ele é Senhor, né? Irmãos. Se formos assim, bastante sensíveis à voz do Espírito de Deus, a gente consegue assim... ver que as coisas dá para ser feito num certo horário e dá também para receber aquilo que Deus tem para entregar para a nossa vida. Então, eu acho que o que falta, de repente, hoje em muitos lugares, é a questão da sensibilidade, ser insensível. Até como já foi falado aqui, de repente, pela correria, pelo corre-corre, às vezes as pessoas elas não têm mais essa sensibilidade. Mas se, de repente, as pessoas começassem a ser um pouco mais sensíveis, um pouco mais reflexivas, porque às vezes as pessoas hoje em dia elas vão na igreja já com aquilo programado na cabeça. Eu já sei quem é que vai cantar, já sei quem é que vai fazer leitura oficial, já sei quem é que vai ter, vamos dizer assim, na parte pentecostal, as oportunidades, já imagino já quem deve pregar. Quem vai tirar a oferta, já sei quem é, que é sempre o irmãozinho que lá que canta. Então, já vai com aquilo programado, ao invés de entrar, tipo assim, desarmado e entrar e deixar assim, o Espírito de Deus fluir. Conforme Paulo falou, onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Então, não é uma questão de libertinagem, mas uma liberdade para você deixar realmente Deus assim falar, Deus assim agir. Porque quando a gente está louvando a Deus, nós estamos expressando para Deus algo. Então, chega um momento que Deus também quer expressar algo para nós. O problema é que às vezes a gente não está, Senhor, está na hora, não dá tempo. Uma coisa também, acrescentando para o nosso debate, eu estou lendo um livro, chama Caminhos Esquecidos. Sekio Urashi, seu autor, Caminhos Esquecidos. E tem me influenciado muito, tem me impactado muito. E ele fala uma coisa interessante, que, assim, parece que algumas liturgias levaram a comunidade para um lugar de assistir o culto, sabe? Parece que uns, dentro da liturgia, fazem o culto, que seriam os sacerdotes, né? Bem católico de clérigos e plebe, né? Parece que a liturgia ela leva para uma condução, estou generalizando, tá? Sim, sim. Que as pessoas vão lá para assistir o culto. Então, a liturgia ela não desmistifica uma acessibilidade que é o rasgar do véu de Cristo Jesus, de que as pessoas irem para ali, como o Cássio estava falando, no sentido de acessarem a Deus, se relacionarem com Deus, terem intimidade com Deus. Aí fica aquele negócio, não, eu vou lá e sento e assisto, porque agora é isso, e levanta e senta. E o que eu faço? Porque no fundo eu não faço, eu obedeço àquela ordem. E o pior, entendeu? E o pior, às vezes, Lincoln, é que as pessoas elas estão tão assim dentro das igrejas que as pessoas elas não têm assim, noção do que é Deus, realmente Deus, e do que não é Deus. Então elas tiram por parâmetro alguma pessoa que ela assim
identifica como alguém de referência na igreja, e ela fica olhando para a pessoa para ver qual é a reação da pessoa. Se a pessoa chorava, não. Então é Deus mesmo. Ela começa a querer fechar o olho para também chorar. Tá na hora de chorar. Tá na hora de chorar. Esse governo clerical, né, que ainda há, ele realmente dificulta esse entendimento, porque, como você falou, existem os sacerdotes e existe a plebe, mas a Bíblia diz que em Cristo, né, nós fomos feitos reino sacerdotal, reis e sacerdotes, ou seja, todos são sacerdotes. Real. Então, num culto, não é o pastor que faz o culto, não é os músicos que fazem o culto, os diáconos, né, que fazem liturgia e você vai assistir. E o pessoal mais da antiga, né, criou aquele hábito de falar assim, eu vou assistir o culto hoje. Vamos lá na minha igreja assistir o culto hoje. Então, nós que vamos fazer o culto, nós que vamos sacrificar, nós que vamos adorar, né, o sucesso de um culto para Deus, para se ele vai ser recebido, aceito ou não por Deus, ele depende de todos que estão presentes ali. Então, eu acredito, né, eu tenho convicção de que o Espírito Santo, ele tem trazido esse entendimento, tem iluminado as nossas mentes para a gente sair da religiosidade e entrar num novo e vivo caminho de liberdade, de adoração, de entendimento, de conhecer o Pai na intimidade e não através apenas da religiosidade. Adriano. Eu até brinco que eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital, mas eu cresci na igreja, desde pequeno. Meu pai, pastor da Assembleia de Deus, aquela Assembleia de Deus bem tradicional. Eu nasci, ele e minha mãe eram missionários com 22 anos, 23, numa ilha no meio da Amazônia, aquela igreja bem tradicional, pessoas bem humildes. Então, eu cresci naquele meio e, para mim, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Mas por que é assim? Não, isso aqui não me agrada muito. Pô, alguma coisa parece que me incomodava. E aí eu fui crescendo, fui querendo estudar. Quando a gente é adolescente, a gente é meio revoltado. A gente, não, quando for minha vez eu vou mudar isso aqui e tal, e vai acabar com isso. Mas a gente vê que não é bem assim. Claro, existe uma razão de ter aquela liturgia, mas depois que você começa a estudar, você vai ver que Jesus ele não definiu um padrão litúrgico para a igreja. Não, a igreja era debaixo da árvore, a igreja era dentro de uma casa, a igreja era no templo, a igreja era na montanha, era num barco, a igreja era onde eles... Aliás, a igreja não é templo, a igreja são pessoas. O templo é um prédio, a gente se reúne para não pegar chuva, pegar sol. Aí eu comecei a entender isso melhor. Aí eu fui, mas cadê a liturgia? De onde que veio essa liturgia? Aí você vai ver que, na verdade, a Bíblia ela realmente não dá muitos detalhes sobre liturgia. Agora você tem escritores da época da igreja primitiva que viram aquilo ali e relatam. Dizem que, por exemplo, os primeiros cristãos não tinham uma regra, então eles procuravam imitar os sacerdotes judeus. E aí eles usavam o Shamá, que é a leitura do Deuteronômio, eles cantavam o Halel, que são alguns salmos, que são cânticos, e eles imitavam os judeus. E uma das lutas de Paulo era que a igreja não se judaizasse novamente. E a igreja estava totalmente judaizada. Por quê? Bom, nós somos igreja, nós nos reunimos todos os dias nas casas das pessoas. O que nós vamos fazer? Vamos copiar os judeus. E o apóstolo Paulo, ele... É porque um arquétipo que foi criado por milênios, né? É difícil de quebrar, tá enraizado, uma coisa, tá enraizado. Porque a maioria dos primeiros cristãos, né, eram judeus. Eram judeus. Não, e agora o que a gente vai fazer? Que culto é esse? Exatamente, então... O que eu sei de culto? É aquilo que fazia no templo. Então foi... Mas o que me causa estranheza é, às vezes, esse estabelecimento, mas não um olhar para a vanguarda, mas um olhar para a retaguarda, que você percebe que tem gente voltando lá para os cultos de judeu nos dias de hoje. Isso aí. Trazendo símbolos judaicos para dentro da igreja. Enquanto você vê que Jesus, ele brigava contra isso e o próprio apóstolo Paulo brigava ferreamente contra o judaísmo. Estevão morreu por causa disso. Isso. Porque essa mensagem de não ser judaizante começa em Estevão. Estevão morre... Paulo, então, de repente, por ter participado ali do apedrejamento, aquilo deve ter ficado no coração dele, e depois, mais na frente, ele deve ter entendido o que Estevão estava querendo dizer ali, ele começa a dar esse ensinamento. Justamente porque o evangelho é algo assim tão solto, vamos dizer assim, numa questão de espiritualidade, que às vezes a gente quer botar ele dentro de uma forma, e não dá. Não tem como. Às vezes, conforme foi falado aqui, às vezes as pessoas estão voltando lá atrás para tentar, não, vamos ver se agora, se a gente for lá, tá lá na arca do concerto, ver se o negócio vai fluir como era lá atrás. E a gente esquece que hoje em dia nós somos o tempo, como estamos falando. E o discurso, às vezes, vamos voltar aos princípios. Mas
princípios que Jesus combateu, de certa forma. Voltando a um cativeiro. Tudo em nome que você falou, Adriel, de dogmas, né? Dogmas. Porque a liturgia são dogmas. São dogmas. A igreja primitiva, quando você percebe os relatos, ela não é cerceada por isso. Você percebe até confusões. Por causa de dogmas. Do querer estabelecimento desses dogmas, né? E a gente vai olhando para a igreja primitiva, aí você vai começando a entrar na igreja católica, que foi a evolução disso. A igreja católica, ela vai para outro patamar. Ela não só traz esse início desses dogmas judaicos, como ela também vai buscar nos romanos, nos gregos, aí traz as imagens para dentro e já traz tudo aquilo que os próprios judeus e a igreja combatiam. E aí você vai chegar, e aí vem para só pregar em latim, o padre estar de costa para a igreja, aquelas arquiteturas monstruosas para a pessoa se sentir pequena. Não, Deus é grande, eu sou pequeno. E aquilo que Jesus combatia, Jesus, olha, o véu rasgou, agora vocês têm acesso ao Pai. As pessoas já não sentiam mais isso. Não, eu não tenho acesso a Deus. Deus é muito grande, é muito bonito, é muito rico. Eu sou um pobre, coitado, nem entendo o que estão falando aqui. E aí você vai para Lutero. Lutero acaba com tudo isso. Não, vamos parar com isso. Vamos ver o que está na Bíblia. Peraí, isso aqui não está na Bíblia. Vamos tirar esses santos daqui. Vamos simplificar a coisa. Vamos nos aproximar mais da Bíblia. E aí passam-se alguns anos e a gente volta. Parece que começa a crescer de novo. Lutero. Talvez eu não digo o erro de Lutero, mas até porque a figura de Lutero ela também foi muito construída pelos historiadores, né? A gente cria os mitos, né? Verdade. E talvez a igreja não precisasse de uma reforma, porque Jesus ele não trabalha com reforma. Ele destrói e faz de novo. Igual Nicodemos. Ele olhou para o templo e falou assim, tá vendo esse templo aqui? Eu vou destruindo, vai ficar pedra sobre pedra e eu vou reconstruir em 3 dias. Nicodemos também, como ele admoesta Nicodemos, nasce de novo. Porque a igreja evangélica, né, que é a igreja protestante, ela tem uma nova roupagem, mas a estrutura, a sapata, a fundação é a igreja romana. Sim. Né? A estrutura templária, por exemplo. Templária, eclesiástica. Agora, tem a questão da tradição. Tradição, ela não é de toda ruim. Isso. Né? A tradição ela serve como uma referência, porque todo mundo aqui, você veio de uma igreja tradicional, Sidney veio, eu vim, você também veio, você é a 4ª geração. Então, se nós chegamos aqui hoje é porque nós tivemos uma referência. Paulo ele mesmo diz, olha, o que eu estou dando para vocês é o que eu recebi, né? A tradição. Agora, a tradição ela não é um teto, ela é um piso. Isso. A tradição ela não pode se tornar um céu de bronze, a tradição ela tem que ser um degrau, um start para a gente ir para o novo e vivo caminho, para a gente crescer e evoluir em Deus, né? E eu acho que é isso que a nova geração, né, que está muito bem representada aqui, está buscando em Deus e está fazendo em Deus. É o Sidney, né? Nova geração. Né? O Sidney é da velha geração. É engraçado quando a gente fala sobre gerações, porque a igreja sempre teve muita pegada a isso, a gerações passadas, até porque a igreja, por ser histórica, ela fala muito sobre história e tudo mais. Mas a própria igreja, ela acaba sendo um convívio de gerações. E você nota que nesse contexto chamado igreja, tudo aquilo que é novo, ele sempre gera um conflito. Uma dúvida. Uma dúvida. Ou seja, o povo não aceita muito aquilo que é novo. Eu me lembro, já falei aqui que eu era garoto e o pessoal fez uma lista na igreja e a gente comprou uma guitarra elétrica dentro da igreja. A guitarra elétrica. O dia que a guitarra chegou, teve irmã que levantou e saiu, irmão. Porque a guitarra chegou. Porque a guitarra chegou e era vista como instrumento do bicho. Assim como hoje, se você botar um atabaque lá nas tuas igrejas, tem gente que diz para vocês que é da nova geração, mas que não vai aceitar. Não vai aceitar, vai achar que é um instrumento de outro, né? Entendeu? Então acaba sendo um convívio de gerações. E o que gera, pra gente encerrar, que sei que você tem que ir pro break, que você vai me interromper. Tá ligado. O que gera a eficácia de um culto nem é a liturgia, porque é a presença do Espírito. O que gera a eficiência de um culto é quem recebe o culto. Porque quando Deus está, recebe quem é velho, recebe quem é novo. Independente da liturgia ser nova, independente da galera estar pulando, independente do que está acontecendo. Verdade. Eu vou pro break rapidinho, a gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral. Hoje a gente conversando sobre práticas e liturgias da igreja.
Antenados na geral, sua tarde, sua madrugada, o horário que você estiver assistindo, uma beleza, porque aqui tem conversa de primeira, papo com conteúdo. A gente volta já já no próximo bloco com mais Antenados na geral. Por favor, os olhos que o mar se abre, meu nome é Josué. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na geral e hoje a gente falando sobre liturgias e práticas da igreja, né? Fazer uma referência de novo aqui ao livro do Tiago Pitinini. Salomão chegou primeiro que Cabral. Teria o ouro de Ofir vindo do Brasil? Rapaz, É isso aí, galera, é isso aí. Fiquei curioso, hein, cara. Isso daí é seu, é presente. Opa, benção. Pô, tô curioso também. Oh, Deus! Curioso. A gente falava dessa coisa de gerações, né? Eu vejo que, além, tem a questão da liturgia, tem algumas questões práticas, né? Algumas práticas de usos e costumes que viraram verdadeiros, assim, sacro, né? Santo, né? Então, percebe-se às vezes numa fala muito meramente moralista, um discurso que, na verdade, a essência de Cristo Jesus, o negócio é muito mais profundo, mas fica uma discussão de uma prática muito rasa, de um discurso muito moralista. Eu queria a opinião de vocês sobre isso. E a crítica e o julgamento das pessoas sobre coisas que, caramba, Jesus mesmo olhava para isso. Me lembro daquela festa que Jesus chega e os caras falam, pô, os discípulos de João Batista eram melhor que você, cara. Pelo menos os caras lavavam as mãos. Quer dizer, os caras estavam preocupados com detalhes, né? E às vezes, aí Jesus fala, cara, vocês são podres por dentro. Não adianta lavar, vocês vão lavar a mão 1000 vezes, mas por dentro, entendeu? E às vezes eu percebo que a gente cai no mesmo erro, de supervalorização de algumas práticas como igreja, e pior, falar que cristão é por causa daquela prática, quando na verdade a conversão não é aquilo, conversão não é a roupa. Rapaz, quantos e-mails já recebi porque eu falar negócio de roupa? O cara achar que a conversão é o negócio da roupa. Bíblia, cara, agora a gente usa tablet, celular, né? Não, tem lugar aí que você tem lugar que você vai no púlpito, vai pregar e pega o celular. Aí os pessoas mais gostam, da choque, né? Bíblia em papel. Leva aquele choque. Eu acredito. Então não é mais abra vossas Bíblias, liga as vossas Bíblias. Liga as vossas Bíblias, né? Eu acredito também, Lincoln, que a gente vem muito de uma cultura que, onde ao invés de se pregar o viver em Cristo, se pregou mostrar que é crente. Isso aí. Sabe? Isso. Cristianismo então, exterior, assim, né? Era mais importante até um tempo atrás, e talvez, como a liturgia ela é sazonal, a liturgia ela varia um pouco de lugar para lugar. Você chega em lugar que você tem que estar de terno, você chega em lugar que você tem que estar sem terno. Depende muito de lugar para lugar. Então, assim, você ainda encontra isso, aquela coisa de aqui você precisa mostrar quem você é. Aqui você precisa mostrar. Aqui você precisa ter credencial. Aqui você precisa ter o diploma, sabe? E aí, quando você tem uma parcela desse cristianismo preocupada em mostrar, é porque você tem uma parcela também despreocupada em viver. Despreocupado em viver, sabe, em mostrar por dentro. Então você vê muita coisa que tem no meio evangélico hoje que é exatamente pela preocupação exacerbada com liturgia, ou seja, tem um ódio diluído hoje no meio evangélico, tem um ódio diluído, até no que canta. Até no que canta. Eu já vi N debates sobre isso, de algumas músicas que tocam nas igrejas hoje, que é revanchismo, irmão. É baile funk, é lado A, lado B. É um negócio esquisito, sabe? E, pô, tu tem que me ajudar, senão eu te mato, senão tu vai morrer também. É um negócio meio sabe? Disputa, meio assim, né? É como que um ódio diluído nas igrejas. É aquela coisa de eu prego o amor, mas na verdade o que eu tenho disfarçado aqui é alguma vingança, porque você não fez o que eu esperava que você fizesse. Tudo isso porque, por causa da prática exacerbada da liturgia, por causa de estar engessado. Então, o amor acaba não tendo espaço. A questão que você tinha falado é da questão de roupa. Assim, eu passei minha adolescência correndo muito de diácono na rua, porque a gente ia Teve jogar um tempo bola. que essa tua calça aí, por Nunca. exemplo, Não, e eu não pude, de cabeça raspada de navalha, não nunca, pode, de navalha não nunca, pode, né? Não podia. Barba até hoje tem lugar que eu acho que não pode, até hoje. A barba não pode, né? Até hoje tem lugar que não pode. Mas o interessante... No máximo um bigodão. Mas o interessante é que o negócio muda, né? Porque teve um tempo que só entrava de chapéu, sabe disso, né? Você sabe disso, sabe disso. Peguei. Aí eu Chapéu e galinha. eu fui tocar uma vez e o garoto tava de chapéu, aí
Não, de chapéu não pode, quer dizer, e muda, né? Inverte. Antes só podia de chapéu, É como agora a gente se botar falou, o é a chapéu sazonalidade, já né? é desrespeito. quer Colete dizer, embaixo do terno, colete. como se Deus estivesse preocupado com suspensório? essas coisas, cara, sabe? E aí entra naquilo que você estava falando, porque as pessoas eram, por fora, aparentemente, crente, mas o interior não estava condizendo muito, porque a gente correu muito de muita gente que estava pior do que a gente, porque a gente estava correndo dos outros, porque a gente estava de bermuda jogando bola. 2 pecados É. de pegou esse grande... tempo, é? Eu peguei. Não podia jogar Igreja bola. dos anos 80, Não podia jogar bola? domingo na escola tua bíblica podia? dominical. Na minha podia. Não podia, não. Que Domingo isso. escola Batista bíblica. podia. Domingo escola bíblica, amigo. Light. A gente se reunia na escola bíblica, não era para estudar a Bíblia, era para a gente marcar o futebol à tarde, onde ia ser o futebol. Aí a gente saía pela rua andando com calça comprida e blusa de manga, mas por baixo da calça um short e botava um na ponta do campo, o outro na ponta do outro campo. Tomando conta, né? Tomando conta, como se estivesse evangelizando. Enquanto isso, a gente jogando bola. Quando via um diácono, dava um Perna pra grito quem te e a quer. gente corria, se Por escondia. exemplo, tem lugar que tu chega com esse sapato aí, o cara fala, esse é homem de Deus. Não fala? Profeta. Não é profeta? Profeta. Pois é, eu não tenho um sapato desse. Quando eu cheguei aqui Olha o que meu eu vi, eu sapato, ó. pensei. Sabe o que é isso? Preguiça de graxar. Eu não tenho paciência pra graxar. Eu respeito muito as denominações, as suas histórias. Respeito também a liturgia, porque faz parte da história das denominações. Mas, como eu falei, eu sou muito informal, né, na minha comunidade. Mas desculpe te interromper, Tiago, você não acha que às vezes não te incomoda? Às vezes o exagero não... Não, incomoda, eu respeito, mas eu tem respeito, mas tem uma hora que eu acho que o negócio vai de encontro até a palavra. Tem um negócio que vai por exemplo, contra a com relação essência. à Santa Ceia, né? Já vem da Santa Ceia, né? Que é essa questão da prática. Para a gente da minha comunidade, a Santa Ceia, a ceia, o momento de ceiar, é você comer e beber qualquer coisa, né? É o momento Como de no você Novo ter comunhão. Como no Novo Você Testamento, está né? almoçando ali com o pessoal da sua comunidade, da sua igreja, com os irmãos, dá graças, né? Tudo que vocês comerem, beberem, fazerem em meu nome, enfim. Então, mas é uma coisa minha, uma visão que eu tenho, é uma maneira de eu entender a palavra, né? Mas eu respeito as liturgias. Só que existem coisas que são pontuais e a gente precisa se abrir, né, para esse novo entendimento, que não é tão novo, né? Que não é tão Aí novo. a gente também já entra nessa parte da multiforme graça do Senhor, né? Onde o Tiago está falando, os pastores falaram sobre esse respeito que a gente tem às denominações, porque eu também entendo que se Deus tirou vocês, ou permitiu que vocês estivessem num ambiente não litúrgico, amém. Agora tem uma irmã ali que ela precisa estar de roupão para ela chegar no céu, então amém. Continua de roupão, não tira teu roupão não. Mas, Cid, por exemplo, teve um tempo que eu, quando caminhava na Vineyard, Leonel, nosso diretor, sabe bem, a gente é bem informal. A história da Vineyard é bem informal. Mas a gente começou a entrar numa de olhar para uma pessoa formal e criar um preconceito pelo formal. Isso Acaba que é o problema. invertendo. Mas é o que eu falei do mas uma respeito coisa não aqui, né? justifica a outra. Você está entendendo? Nem o informal pode botar bronca com o formal, nem o Nem o formal com o contrário, informal. isso aí, pode. Que deve haver a valorização do espírito. Cada um fica naquilo que recebeu, né? Isso aí. É chegar no céu e olhar, ih, você está aqui? Porque se tiver matando o espírito, aí acabou. Aí independente se é formalidade ou informalidade, vai matando o espírito. Mas é isso que eu acho extraordinário em Deus, cara. É essa multiforme graça, é essa diversidade, essa pluralidade. Deus, ele não se move muito por padrões, né? Você vê, quando a gente olha para a criação, né? A Bíblia diz que a criação manifesta a glória de Deus, a gente vê a diversidade da própria criação, né? E isso glorifica a Deus, essa diversidade não da fé, não dos princípios, porque princípios são imutáveis, mas das manifestações, das formas de se adorar a Deus, né? de cultuar, de fazer suas liturgias. Eu acho que essa diversidade, Deus, ele curte esse tipo de coisa. Ele curte, ele gosta, né? Fala, Adriano, você ia falar. Bom, ele falou sobre a ceia. Há um tempo atrás, umas semanas atrás, nós tivemos na igreja alguns questionamentos quanto à ceia. Na igreja de cidade, nós temos um culto que é em francês para os haitianos. Tem muitos haitianos aqui no Rio. Então, nós temos mais ou menos 100 haitianos que se cultuam domingo de manhã lá. Tem um ano só o culto e já tem quase 100 haitianos. Aí, o haitiano faz parte da cultura dele o cristianismo. Então, muitos já crescem naquilo ali.
Eles vêm para o Brasil, e você tem batistas, assembleianos, presbiterianos, e estão soltos. Aí começou a formar um grupo, foi crescendo, só que a Igreja da Cidade ela já existia há alguns anos. E nós somos lá bem descontraídos. E eles começaram a perceber algumas coisas e trazer alguns questionamentos. Por exemplo, na Santa Ceia, a gente tem um entendimento de que não é uma carteira de membro que vai impedir você de participar da ceia. Para mim, a ceia ela tem efeito quando eu creio que o sangue de Cristo tem poder sobre a minha vida e que o corpo, que é representado pelo pão, também tem o poder na minha vida. Então, se eu aceitei Jesus e eu creio nisso, eu posso participar da ceia. E alguns haitianos ficaram espantados. Mas espera aí, não tem que ser batizado? Aí nós tivemos que fazer uma reunião, tipo uma aula aberta, e perguntar, onde que está na Bíblia que você tem que ser batizado e tem uma carteirinha de membro para participar da ceia? Não tem. Não tem. Não, mas é cultura. Sim, é liturgia. Mas que liturgia é essa? Mas nós temos que ver se o irmão tem pecado. Sim, mas sou eu que tenho que controlar a vida dele? Será que quando Jesus voltar, cada um não vai dar conta por si só? Então você vê que nós acabamos sacralizando a liturgia e isso vem de tão longe que a gente nem percebe que a gente traz coisas. Porque a ceia tem que ser uma vez por mês. Aonde que está na Bíblia que tem que ser uma vez por mês? Na Bíblia diz que todos os dias eles repartiam pão e tomavam vinho. Então você vai vendo que eu preciso ir pro break, eu vou pro break e eu volto no próximo bloco. Agora aqueceu o negócio. Agora aqueceu. Falou do negócio aí que não pode mexer. Eu volto no próximo bloco com mais Antenados na Geral. A gente volta já com mais Antenados na Geral. Hoje a gente falando sobre liturgias e práticas, né? Do cristianismo, da vida de igreja. A gente volta já com mais Antenados na Geral. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. Último bloco e a gente conversando, debatendo, refletindo aqui sobre liturgias e práticas da igreja, do cristianismo e tal. A gente falava da questão da ceia, né? Falamos da questão da roupa. Eu acabei te interrompendo, Tiago, fica à vontade. Uma outra prática também que causa um desconforto em mim é a questão do calendário anual, né? Dos eventos que tem data certa para acontecer. Por exemplo? Congresso de missões, congresso das mulheres, congresso disso, congresso daquilo. Não tenho nada contra congresso, contra conferência, muito pelo contrário, acho importantíssimo. Mas o que me incomoda é quando a igreja só pensa em missões no congresso de missões. Isso aí. Só vive, só fala em missões, só levanta oferta para missões naqueles 3 dias de congresso uma vez no ano. Então, nesse ponto, a liturgia ela é extremamente maléfica, porque ela cria um mau costume nas pessoas. Engessa, né? E uma igreja que tem esse tipo de mentalidade, eles acham que eles são missionários, que eles vivem missões, porque 3 dias no ano eles falam de missões, levantam uma oferta para missões. Agora, quando uma igreja tem um congresso de missão, mas vive, respira missão, os 365 dias do ano sustenta missionários, é diferente. Então você tem uma data, né, para celebrar o que vocês vivem um ano todo. Então é esse tipo de prática que a gente precisa romper, precisa se libertar, sair da tradição e entender que não é como o Sidney falou, não é ter, é ser. Isso. Não é apenas demonstrar ser, mas simplesmente ser, né, viver o evangelho, né, o tempo todo. Tem uma prática também, assim, daria um programa, não vale a pena a gente entrar no mérito, mas práticas que a gente vê no nosso meio hoje, está até vendo uma brincadeira, aqui a gente estava brincando, mas práticas muito secularizadas também. Começa a perceber, às vezes, a igreja com práticas secularizadas acerca de um ofertório que parece que é coisa de riqueza dessa terra, sabe? Uma teologia que é muito humanista, né? Uma teologia e isso vai para dentro da liturgia. Para dentro da liturgia. Um discurso de uma fala muito de autoajuda, uma pregação que é de autoajuda, porque isso é um discurso moderno da secularização do mundo. Quer dizer, então, até a liturgia que deveria ser a essência de uma coisa, de uma prática... Está sendo contaminada. Está sendo contaminada. Está sendo contaminada. E daí gera aqueles tipos de cristãos que a gente estava falando aqui, que são os que pagam para assistir o culto. Pagam para assistir. Gera a teologia do consumo. Do consumo. Às vezes o cara sai insatisfeito, né? O cristianismo consumista. É como se ele... Eu me lembro uma vez a gente foi ministrar, aí minha irmã falou assim...
o pastor fala, você gostou do culto? Não, eu não gostei, não tá muito alto o louvor e tal. Mas a gente não fez pra ti, não, a gente fez pra Deus. Porque ela não pensou que era pra ela cultuar. O cara vai ali pra consumir. E ele Isso se aí, sente ele no vai ali pra direito ver de performance, né? ele se sente no reclamar, direito de questionar. reclamar como se fosse um consumidor. Mas, Tiago, né? Procon, daqui a pouco vai ter o Procon da igreja. Eu acho que a gente precisa promover realmente esse entendimento do que é um culto, o conceito do que é culto. E culto, ele é vertical, ele não é horizontal, né? Até mesmo as músicas que a gente canta no período do louvor, na maioria das igrejas, aí eu também estou generalizando, né? São músicas que são para as pessoas, são músicas almáticas. Né? Você é uma música que você chora, né? Que você fala dos seus problemas, enquanto que um culto, a música é para Deus, a adoração é para Deus, são músicas que você tem que falar e expressar quem Deus é. E agora, existem músicas que são edificantes para você ouvir no teu rádio em casa, né? Para você ouvir na sua hora casa, do culto. Você se edificar, você se quebrantar. Agora, no momento do culto, a música tem que ser vertical, né? Para Deus. Então, são coisas que vale a pena a gente debater e promover. Implementar. Mas também não tem aquele seguinte, você tem tanto lado pró-litúrgico, tanto lado pró-liberal. Eu acredito que os dois lados têm que ser norteados pelo bom senso. Tem que ser norteado pelo bom senso. Eu não posso também, quando eu falo de culto, eu estar aqui discutindo se a febre é em graus Celsius ou em Fahrenheit, que é outra medida. Porque, na verdade, eu não foco na febre e não acho o remédio da coisa. A gente tem o culto. Tá certo que o culto ele não tem que agradar, mas é um problema quando o culto agrada só um lado. Quando o culto é focado só em louvor, como o Max falou aqui, tem culto que é focado só em louvor, aí reduz a palavra. Aí tem culto que já tem uma excessividade de tempo para o expoente da palavra, onde o cara ele tem que literalmente encher linguiça, e você não tem as outras partes. Então, assim... Às vezes o culto é monossilábico, às vezes ele é participativo demais. Pois é. Não tem que ter um bom senso nisso aí, nessa questão? Eu acredito que sim. Deus ele se move por equilíbrio. Minha avó dizia que tudo que é demais é sóbrio. Então, nem para mais, nem para menos. Até água demais passa... Pode equilíbrio, é isso mesmo. Eu vejo essa situação como... algumas questões, por exemplo, o chamado pessoal. Quando Deus levanta um líder, ele tem um chamado especial para aquele líder. Então, esse chamado especial para aquele líder vai refletir na liturgia daquela igreja. Então, pode ser que tenha um líder, que eles sejam... eu esqueci o nome de um grande pregador americano agora, que ele tem já de idade, está vivo, da Assembleia de Deus, e ele é totalmente litúrgico, mas você vai ver as palavras dele são belíssimas. Mas você vai ver outros pregadores como o Carl Lentz, que é o pastor da Hillsong em Nova York. O cara tem tatuagem, anda na moda, tá com gente conhecida e tem um monte de gente sendo salva com a mensagem que ele prega, uma mensagem muito simples, com a linguagem do dia de hoje. Então, acho que isso tem a ver com chamado também. Isso tem a ver com a sabedoria, com o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo não iria atingir aquela pessoa se não fosse esse pastor de Nova York pregando dessa forma. Da mesma forma que não iria atingir outra com o pastor da Assembleia de Deus de gravata, de terno. Eu acho que tem que ter um bom senso, tem que ter um cuidado e uma direção do Espírito Santo. Hoje a gente tem um privilégio que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha. Né? Se você discordasse da liturgia da sua igreja... Estava em pecado, ia para o inferno. Não, as pessoas mais combativas, né? Elas questionavam o pastor e o pastor dava a entender que ela estava em pecado e a pessoa não tinha opção. A opção dela era ir para o mundo, era se desviar. Hoje em dia, essa diversidade, ela está tão manifesta no nosso meio, na cristandade da pós-modernidade, que você não concorda com a liturgia do seu pastor, não precisa reclamar, não precisa entrar em choque com ele. Pastor, eu peço a sua bênção, eu vou para um lugar que se adequa mais ao meu modo de entender Deus, de assimilar Deus. E show de bola, glória a Deus por isso. Né? Eu acho que isso é positivo. Na questão do culto vertical que o pastor estava ali dizendo ali, um que tomou nas pernas na Bíblia a respeito disso foi justamente o jovem rico. Porque o culto dele era totalmente vertical. Horizontal. Horizontal. E faltou o vertical. Tanto é que ele cita os mandamentos que era para o horizontal. O vertical estava fora. E quando Jesus falou para inverter para o vertical, ele tomou um choque
E o pior de tudo, que no amor ele ficou triste. Isso vai virar mensagem do domingo. A verticalidade e a horizontalidade da fé. A gente está caminhando para o final e eu queria uma palavra final desse bom senso, desse olhar que a gente teve hoje em relação a um debate muito bacana, né? De entender essa dose. Quais seriam as medidas de busca, assim, de uma forma bem prática? Assim? É claro, direção do Espírito, claro, mas de uma forma bem prática, assim, participativo, menos atrelado a alguns fatos muito rígidos. Qual a opinião de vocês, rapidamente, assim, a gente está caminhando para o final? Equilíbrio. Equilíbrio É fundamental em tudo na vida, principalmente numa liturgia, vamos dizer assim, de um culto. O próprio Paulo falou que se tiver dois falando em línguas, peça interpretação, não deixe que o outro fique falando, porque senão vai dar uma confusão generalizada, ninguém vai entender nada do culto. Então acho que o equilíbrio é uma coisa que é o evangelho. O evangelho, na verdade, é o equilíbrio para o ser humano. Então acho que equilíbrio é tudo nessa vida. Apesar da gente ter um entendimento que Deus pode usar até o mais tradicional, do tradicional até o mais liberal, eu acho que tem que ter mover do Espírito Santo e tem que estar tudo baseado na Bíblia. Por mais que eu seja liberal, mas o meu liberalismo tem que estar na Bíblia. E o tradicional tem que estar, a tradicionalidade dele baseada na Bíblia. O problema é quando você tem um tradicional saindo da Bíblia, gerando pretexto para heresia, e da mesma forma o liberal gerando pretexto, contexto para heresia. Eu acho que nós temos que estar no meio, equilibrado, o equilíbrio, tanto para um lado ou para o outro. Meu conselho para você é, telespectador, você vai ao culto, não leve suas críticas, leva seu coração. Deixa Deus te envolver, deixa Deus fazer. 2 horas que você tem ali, é o momento de Deus tocar em você, fazer algo novo. Deixa as críticas em casa. Às vezes, desculpa, assim, às vezes ele não... Como o Thiago estava falando, às vezes ele não tem opção, Sidney. Às vezes, ele não tem... Pior que eu já passei por isso. Ele não vamos tem, entrar ele então não, em outro ele debate. não tem Vamos lá, você opção. acha que não tem opção? E às vezes ele não Você tem. acha? Então às vamos vezes lá. Ele às vezes não tem. Às vezes não tem, cara. É daquele jeito. Eu tô equivocado? Critica pra caramba. Queridos, a orientação que eu tenho para te dar é seja sincero, né? Ame a Deus e dê o seu melhor para Ele, né? Você precisa se esmerar em agradá-lo, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, enquanto nós mantermos Ele alegre, seremos fortes e imbatíveis. Amém. 20 segundos para cada um. Obrigado, Adriel. Sempre uma alegria revê-lo. Deus abençoe. Um abraço para a galera lá da Igreja da Cidade. Está aqui perto. Qualquer dia eu vou fazer uma visita lá. Pode ir lá. Deus abençoe, cara. Obrigado aí. Quero agradecer a todos. Obrigado pelo debate. Eu acho que foi bom para você que está em casa e para todos nós aqui. Legal. Thiago, sempre uma honra tê-lo aqui por aqui. Obrigado. Aproveitar esses 20 segundos para incentivar você a adquirir esse livro. Me procura lá no Facebook, Thiago Pitinini. Você vai poder entrar em contato conosco. Daqui a pouco os livros também vão estar nas lojas à disposição de vocês. Deus continue te abençoando. Legal. Sidney, sempre bom revê-lo. Deus te abençoe, cara. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os amigos participantes e a você que está em casa. Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amém. Max, foi um prazer aí. Deus te abençoe, cara. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Amém. Amém. Deus abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Responderei, assim diz o Senhor. Levante suas mãos agora e clame a Jesus. Eu sei que esse nome tem poder para libertar. Não há nada e ninguém que possam resistir.